Deixa eu correr aqui atrás do prejuízo. Então, a aula de hoje é mutações, página 26, mutações cromossômicas. Estamos falando aqui de agentes que induzem a mutação, tá? Porque a mutação ela pode ser espontânea, quer dizer, ela pode acontecer, né, sem uma causa definida, né? Quando vai acontecer? Como? Por que vai acontecer? Não sei, aconteceu. Simplesmente assim, natural. Ou induzido, e eu estou falando aqui de várias substâncias, né? Então, componentes de plástico, componentes de agrotóxicos. Falando em agrotóxico mais um pouquinho aqui, né? Claro, o que a gente faz? Comprou o produto no mercado, chegou em casa, a gente lava, algumas pessoas deixam de molho por um tempo ali na água com algumas substâncias, tá. Isso remove parcialmente o agrotóxico, tá? Então, não dá para dizer que aquela passada de água, ou mesmo quem deixa aí o alimento por mais tempo, 1 hora de molho ali, que você consegue remover 100% o agrotóxico. Então, gente, a melhor alternativa... Olha, eu nem consigo dizer que a melhor alternativa era não ter agrotóxico, né? Porque se não tivesse agrotóxico, nós também não tínhamos comida, né? Porque as pragas são muitas, são muito resistentes, aí o alimento ia sair caro demais, né? Porque muita produtividade ia ser perdida. Então é uma questão complexa, muito complexa, porque ela é multifatorial, tem muitos fatores envolvidos, né? Então não dá para dizer, fácil, simples, para de pôr agrotóxico. Não é assim que a coisa funciona, tá? Agora, a verdade seja dita. Tem alimento, né? Estudos foram feitos, por exemplo, com morango, que é um alimento que vai bastante agrotóxico, que para você consumir o morango de forma segura, com uma parcela mínima de agrotóxico, você teria que deixar o morango de molho em água por 8 horas, trocando essa água de hora em hora. Diz para mim quem faz isso. Eu não sei. Eu não sei se alguém tem tempo para ficar de hora em hora durante 8 horas consecutivas trocando a água do morango para só depois comer. Não sei nem como vai estar esse Eu morango. nunca vi isso. Eu nem sei como que vai estar esse morango depois. Deve estar até meio aguado, né? Deve nem estar mais saboroso. Enfim, né? Melhor alternativa seria o alimento orgânico, mas aí também é outra história, outra discussão. Nem tudo dá para fazer alimento sem agrotóxico. Ou seja, tem muito que ser estudado, pesquisado, buscado alternativa, porque, infelizmente, gente, a realidade a gente esconde debaixo do tapete, mas a realidade é essa: a gente come agrotóxico pra caramba e eles são agentes que podem provocar mutação, tá? E a gente se expõe todo dia, durante muitos anos da nossa vida, a isso. E daí você pergunta assim, Sheila, mas fala pra mim, por que antigamente a gente nem quase ouvia falar de caso de câncer e hoje é assim, todo mundo tem um na família, no mínimo uma pessoa na família, né? Claro, pode ter relação com isso daqui, claro, pode ter também o fato, a medicina avançou, antigamente as pessoas morriam, nem sabiam porque morriam, hoje já faz diagnóstico, tá? Isso também. Mas com certeza, no passado, as pessoas não se expunham a tantos agentes indutores de mutação quanto nós na atualidade. A vida moderna, essa vida corrida, trabalha fora, né? Chega em casa, tem que pegar um alimento semi-pronto, congelado e corre e faz, porque senão não tem o que comer. Nem todo mundo tem empregada em casa, é uma loucura, né? Então, aí vem o agrotóxico, aí vem o conservante. Então, aqui fica a dica. Tenta, no máximo possível, consumir alimentos naturais, tá? Então, frutas frescas, verduras frescas, o máximo possível, o mínimo possível de coisas industrializadas, porque todo produto industrializado tem conservante, acidulante, corante, aromatizante. Eu falo que é o grupo dos anti, né? Então, tudo isso daí
que vem no alimento, que aumenta a validade do alimento, que preserva o alimento. Isso inclui o leite também, porque o leite de caixinha, gente, desde quando o leite dura tanto assim, né? O leite de caixinha, o leite é um produto extremamente perecível. E aí, como que eu compro o leite? Ele dura aí meses. Só pode porque ele está cheio de aditivo químico. Então, o ideal seria o leite da vaca. Mas dos tempos modernos, né? Nem sempre a gente tem, né, condições de ter o leite da vaca. Ainda que a gente mora numa cidade pequena, interior, tá mais fácil. Mas pensa para quem mora em São Paulo, numa capital, né? Como é que vai tomar leite de vaca? Não esquece, esquece, tá? Mas entre o leite de caixinha e aquele leite de saquinho, né? Porque aquele leite de saquinho, ele tem menos aditivo químico. Então, ele é preferível ao de caixinha. Tá bom? Então, tudo isso aqui é a gente que pode, ao longo do tempo, consumindo, pode causar mutação. Que mais? Tem agentes físicos. Olha aqui, ó. Radiação ultravioleta, ela não. Camada de ozônio, né? Já não é mais lá como no passado. Raio ultravioleta incide. E aí tem gente que abusa do horário que toma sol, tem gente que não se cuida passando um protetor solar, só passa quando vai para a praia, né? Enfim, e a radiação ultravioleta é uma agressão, né, constante, diária, que nós estamos sujeitos, e é um fator promotor de mutação. Aí, claro, raio gama, né? Hoje eu vou tomar uma dosezinha de raio gama. Não, não é assim, né? Então aí já é mais um ambiente controlado de laboratório. Mas raio-x, a gente, a gente não faz assim raio-x porque deu vontade, né? A gente faz porque a gente precisa de um exame, de um diagnóstico, mas isso deve ser o mais raro possível, tá? Você não deve fazer isso constantemente na tua vida. Todo ano eu vou lá fazer um raio-x. Evite o máximo possível. Faça só quando for de extrema necessidade. Por quê? Porque você está se expondo a agentes que induzem mutação. Perfeito? Sheila, mas e quem trabalha com isso que está exposto todo dia? E quem trabalha com isso? Então, é por isso que quem trabalha com isso, né, Camille? Além de ter uma roupa protetora, etc, etc, é aquela pessoa que vai lá, né? Eu falo que dá até um medinho nessa hora, né? Ela te prepara, bota na posição, explica tudo, sai da sala, vai para uma sala à parte que é isolada, as paredes ali são isoladas da radioatividade, e aí ela sai fora para apertar o botão em outro lugar, né? Quer dizer, ela não fica ali na sala. E ainda assim, fica algum resquício? Fica. Por isso que essa pessoa, além do salário dela, por lei, ela é obrigada a receber um adicional chamado insalubridade, que é dado a qualquer pessoa que trabalha em profissão periculosa. Então, eu sou policial, que está sujeito a morrer num tiroteio. Então, toda pessoa que trabalha com coisas que induzam risco tem esse adicional aí. E é o caso dessas pessoas também. Então, protege-se como pode, mas, de fato, é uma pessoa que vive num ambiente perigoso. Queira ou não, um pouquinho ela está sempre ali se expondo. Por isso é que, vamos supor, uma mulher trabalha em raio-x e ficou grávida, é imediatamente afastada, ela não pode trabalhar sem estando gestante. Né? Por isso que até na hora de contratar já se preferem homens, por isso, né? Ou mulheres que sabem que não vão ter mais filhos, enfim, tem ali um critério de seleção justamente para preservação da saúde da mulher. Não é preconceito, não, é preservação da saúde. Tá bom? Ô, Sheila, Sim. então para criança vai ser mais fácil ter mutação ou não? Tipo, quando ela está desenvolvendo ou nada a ver? Olha, só se a gente considerar não exatamente a criança, mas o feto.
tá? Então, Tá. no caso da gestante, por quê? Porque ali existe um embrião em formação, ele está fazendo mitose, ele está formando o sistema nervoso, ele está formando órgãos. Se alguma ação interfere isso aí, você pode prejudicar ali a origem, e aí não forma aquele nervo, aí a criança nasce surda, né? Ou não forma aquela estrutura, né? Então, aí é muito complicado. Por isso que é grave na gestação, porque é um momento em que toda a estrutura do feto está sendo formada. Então, não pode ter. Por isso que grávida não pode tomar remédio, né? Por quê? Porque o remédio ele pode ter uma ação de interferir no processo de formação do embrião. É por isso a cautela. Então, vamos lá. Entendi. Além de fatores físicos e químicos, né? Não sei por que ele não coloca aqui, a não ser que apareça no próximo slide. Não, né? Não, ele não. Aqui, ó. Ele tem falado dos efeitos biológicos, mas tem fatores biológicos. Tem fatores biológicos. Então, que são agentes mutagênicos. E o principal deles, sabe quem é? Os vírus. Especialmente os lisogênicos, aqueles que introduzem o material genético deles no nosso. Por quê? Porque eles podem estar trazendo consigo trechos de DNA de outros organismos, até de outras espécies que eles visitaram anteriormente, tá? E ao se introduzir no seu DNA, eles botam essa informação aí. Enlouquece o teu DNA, enlouquece essa célula. E célula louca geralmente dispara a fazer mitose. E mitose sem controle é sinônimo de câncer. Tá? Então, tem câncer, Sheila, que é induzido, claro, quimicamente, por a pessoa é alcoólatra, então isso pode levar a um câncer de estômago. Ah, a pessoa é fumante, então por causa da nicotina, câncer de pulmão, do sistema respiratório, tá? Câncer de pele por causa da radiação ultravioleta. Câncer, por quê? Ah, sei lá eu. Pode ter sido por um vírus que introduzindo algum DNA estranho em você, que é como se fosse um vírus do computador, um vírus de computador. Ele entrou no teu computador, ele bagunçou todo o programa original. O teu DNA, o teu programa, a tua configuração original. E um vírus lisogênico, ele pode desestruturar essa configuração original, desencadeando uma mutação, né? Então, há vírus que são causadores de mutações. Um deles, tá? Eu vou falar, não se assustem, tá? Quando nasce uma verruga na gente, o que aconteceu? Um vírus que foi introduzido na célula da tua pele, né? E bagunçou o DNA daquela célula. E aí aquela célula ficou doida, começou a disparar em mitose, e aquilo começou a crescer. A verruga é um pequeno tumor benigno, né? Então não é câncer, é benigno. Fica lá, esteticamente não é bonito, você pode retirar cirurgicamente, tudo tranquilo. Mas por que nasceu uma verruga? Porque entrou um vírus ali na célula e ele atuou como um fator mutagênico, ele fez mutação no seu DNA. E aí Mas pode ser aquelas verruga com marrom, que parece uma pinta? Ou aí é diferente? Então, bom, aí eu já digo assim, já não sou médica, dermatologista, para ter tanta informação, tanta especialização. Ah, e esse tipo de pinta, e aquele outro, e aquele outro. Aí eu já não consigo chegar nesse nível de discussão, tá bom? Mas aquelas verruguinhas comuns que de repente aparecem na gente do nada, né? Geralmente é vírus que introduziu ali. Então, tem agentes biológicos também causadores de mutação. Mas vamos, assim, toda essa parte é mais introdutória, mas eu acho assim super interessante a gente discutir. A apostila já vai direto para cá, ó, mutações cromossômicas. Aí eu disse para vocês que elas podem ser basicamente de dois tipos: as numéricas, que alteram o número,
ou as estruturais. Eu vou primeiramente para as numéricas, que é o que a apostila fala. Só que dentro de mutações cromossômicas numéricas, a gente ainda subdivide em aneuploidias e euploidias. Caramba! O que é isso? As euploidias são mutações numéricas que alteram a ploidia. Gente, olha que loucura. Então, o que é normal para um ser humano? É ser diploide, não é? Uma mutação numérica desse tipo, ele faria a pessoa ficar triploide, por exemplo. Sheila, não conheço ninguém triploide. Exato, porque triploidinha em ser humano dá aborto. Eu já vi feto abortado de triploide. Tá? Mas vivo não tem ninguém mesmo. Tá bom? Então, tanto para mais quanto para menos, ou seja, o normal seria ser diploide, mas essa mutação deixou a pessoa haploide. Eu estou falando pessoa, mas pode ser ser humano, pode ser animal, pode ser planta. E interessante que, geralmente, se acontece em animal, dá ruim. Mas se acontece em vegetal, pode ser uma vantagem. Caramba, Sheila, você está falando sério? Estou falando sério. Por exemplo, o normal, eu vou falar do trigo aqui, o normal do trigo, como qualquer planta, é ser diploide, esporófito diploide, gametófito haploide. Esse é o normal. Só que tem trigo triploide, hexaploide. E existe, e vou dizer uma coisa para você. O hexaploide, ele tem mais grãos na espiga e a farinha dele é mais leve. Você já ouviu falar que padaria usa uma farinha que não é a mesma que se vende em supermercado? Se vende em casa especializada, porque é uma farinha diferente daquela que a gente compra no dia a dia. Porque você compra farinha comum do trigo diploide, tá bom? Mas a farinha que se usa na padaria, que é uma farinha muito mais leve, muito especial, tá? É de trigo hexaploide. E existe, tá? E ele é uma variedade que é até melhor do que a original. Deixa eu contar outra para vocês. Essa, com certeza, vocês já se depararam com esse caso, com essa situação. Muito bem. A gente, quando compra morango, eu amo morango, minha fruta predileta, né? A gente sabe que vem a bandejinha lá, vem aqueles morangos bem grandes em cima, né? E os miudinhos tudo escondidinho embaixo, não é assim? Não sei se você já reparou, né? Esses pequenininhos, embora sejam menos atrativos visualmente, são os mais saborosos, são os mais doces, porque eles são morango natural, diploide, né? Como o morango da natureza. Esses grandões aí pode até ser natural, mas alguns deles são resultados de mutações. Então, esses maiores, esses que são gigantes assim, são morangos octoploides, 8N. O que acontece? É um morango grande, é um morango vistoso, é um morango que seria ideal para fazer receita, bolo, porque você coloca para decorar o bolo e é aquele morango que vai ficar bonito vários dias no bolo, não é aquele morango que vai amolecer, né? Para fazer geleia é ótimo, porque quanto maior, mais polpa tem, né? Só que se você come esse morango, ele é azedo. Ele é mais duro e ele é azedo. Ele não é tão saboroso, porque esse é o octoploide. Você já comeu morango assim? Conta um pouco para mim. Nossa, várias vezes já. E Sentiu? sempre, muito diferente. Eu já plantei morango faz tempo, né? Mas eu plantei aqui no quintalzinho aqui em casa.
Depois eu acabei parando porque eu tinha um jabuti que comia os meus morangos. Então eu falei, bom, então não vai... Então dava muito raramente o moranguinho. Gente, que delícia aquele moranguinho natural, sem agrotóxico. Miudinho, feio pra caramba, mas delicioso, saboroso. Nem se compara com o comprado. O comprado, ele é grande, ele é bonito, ele é mais durável, tá? Mas ele não é o natural, porque ele é octoploide. Certo? É uma mutação numérica do tipo euploidia, variou a ploidia. Certinho? Tá, mas tem as aneuploidias. Que é isso? Começou com A, no caso, como é uma vogal, euploidia, então tem que ser é o não. Então, é uma mudança, uma mutação numérica. Vai mudar o número? Vai. Mas não vai mudar a ploidia. Então, o cara é diploide, ele continua diploide. Só que em vez de ser 2N igual a 46, que seria o normal, ele é 2N igual a 47, ou 2N igual a 45. Então, não mudou a ploidia, mas o número total ficou aumentado para mais ou para menos. E aqui nós temos algumas síndromes para falar delas. E por quê? Teria muito mais, tá? Muito mais síndromes para falar. Mas a gente aborda essas que são as cobradas no vestibular porque são aquelas síndromes em que o cara, no mínimo, nasce. Então, por isso que ela tem um nome, por isso que ela tem uma descrição, porque muitas dessas síndromes, a grande maioria, provoca aborto. Então, elas não têm nem nome, elas estão descritas em livros específicos disso daqui, né? Mas elas não têm nome, às vezes não tem nem foto para mostrar. Né? Por quê? Porque é um aborto, né? Então, mas nós vamos falar de síndrome de Turner, de síndrome de Edwards, síndrome de Down, essa com certeza você já ouviu falar, porque é a mais comum de todas, né? E a síndrome de Klinefelter são alguns exemplos de aneuploidias, mutações que variam o número de cromossomos, mas não alteram a ploidia. Vamos lá, então? Olha lá, a euploidia que eu falei, ó. Então, eu tenho aqui, ó, olha o 8N, o morango 8N, né? Vamos ver outros exemplos que tem aqui. Então, normal seria qualquer vegetal ser 2N. Isso seria o normal. Mas veja só, eu tenho, ó, no mercado fica folhas maiores, né? Ou o fruto fica mais robusto. Então, o que acontece? Maior valor comercial. Então, o café 4N é uma variedade, algodão 4N, morango 8N, cana-de-açúcar 8N, essa tem muito mais açúcar. Então, para a indústria de açúcar, né, interessa muito essa cana aqui. Tá? Interessa muito esse tipo de cana. Então, faz-se a mutação, né? E cultiva-se essa variedade mutante. Aqui ele dá um exemplo de um feto, né? Foi abortado nessa fase do desenvolvimento, tá? Um feto triploide, um feto humano triploide. Olha um pouquinho o cariótipo dele, ó, tem 3 vezes o número 1, 2. Cada um dos cromossomos, ele tem 3 vezes. Era um menino, ó. Ele tem 3 vezes o X, ele tem 3 vezes, tá meio apagadinho aqui, ele tem 3 vezes o X, 3 vezes o Y e 3 vezes cada um dos cromossomos, tá? Então, ele resultou da fusão de um óvulo haploide por 2 espermatozoides haploides. Sheila, mas isso não é normal, né? Um óvulo com espermatozoide. Pois é, teve algum problema no processo, tá? E gerou esse mutante aqui, triploide. Certo? Então, esses são os casos de euploidia. E os aneuploidia? Vamos lá. Pode acontecer por uma perda de um ou mais cromossomos, né? Se perde 2, a gente chama isso de nulossomia e dá em aborto. Dificilmente alguém pergunta alguma coisa para você, porque não tem nem nome essa síndrome, essa doença, tá?
Agora, a monossomia, que é quando você perde um, então não mexe na ploidia. 2N, só que ao invés de ser 46, tem 45, tem um a menos, tá? Isso, na espécie humana, resulta numa síndrome chamada síndrome de Turner. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela para vocês, mostrar um pouquinho como é que é o perfil de uma pessoa Turner, tá bom? Ela perde um cromossomo sexual, então ela tem todos os autossômicos normais, 22 pares de autossômicos normais, só que chega no parzinho sexual, ela é X0, só tem um X, não tem o outro cromossomo. Alguém sabe me dizer se essa pessoa aqui vai ser homem ou mulher? X0? O que vocês acham? Mulher, né? Pra saber, né? Mulher. É mulher, tá? É mulher por quê? Porque tem X? Não. Homem também tem X. Então, é mulher porque não tem Y. O que determina o sexo masculino é a presença do Y. Tá bom? Então, não adianta falar, é mulher porque tem X. Não, homem tem X também. Tá? Então, é mulher porque não tem Y. Beleza. Agora, existem alguns casos de trissomia. Cuidado que trissomia não é triploidia. Triploidia é 3N, é o triploide. Tá bom? Trissomia, quando você tem um a mais. Sheila, mas por que trissomia se eu só tenho um a mais? Porque o normal é você ter 2 cromossomos de cada. Esse um a mais faz com que você tenha 3, né? Então, de todos os parzinhos você tem 2, mas chega naquele parzinho em particular, ao invés de 2, você tem 3 cromossomos. Por isso essa anomalia é chamada de trissomia. A ploidia continua a mesma, 2N, só que ao invés de 46, a pessoa tem 47. Será o caso da síndrome de Down. Na síndrome de Down, o cromossomo a mais, a trissomia é o do cromossomo 21. Então, tem 2 cromossomos de cada. Chegou no par 21, em vez de 2, tem 3. Tá certo? Então, esse é o síndrome de Down. Como não altera os cromossomos sexuais, o indivíduo ele pode ser mulher, XX, ou XY. Só que ele tem um 21 a mais. A síndrome de Klinefelter também é um caso de trissomia, tem um cromossomo a mais, e este cromossomo a mais não é autossômico. Então, lá os 22 pares de autossômicos está tudo ok. 2,1, 2,2, 2,3, tudo certinho. Chegou no sexual, tem um a mais. X, X, Y. Esse cara aqui é homem ou é mulher? Homem. Homem porque tem Y. Caramba, Sheila, mas ele tem 2x. Pois é, então ele vai ter algumas anomalias que daqui a pouco a gente vai ver qual é, tá? Então o problema dele, o total, ó, tá vendo? Tem um cromossomo a mais no total. O que aconteceu com ele? Ele tem um X a mais, certo? Na síndrome de Edwards, o cromossomo a mais é o 18, tá? Então, sexual é tudo normalzinho, homem, mulher, homem, tudo certinho, mas o par 18, em vez de ser 2, são 3. E aquele não fala, mas tem uma outra síndrome chamada síndrome de Patal, que dá uma trissomia no 13. Então, 3 vezes o cromossomo 13. Pois dá para mostrar um pouquinho, falar um pouquinho dela para vocês também. Tá certo? Então, estas são as aneuploidias que nós vamos falar. Síndrome de Turner, Edwards, Klinefelter, Down e vou falar um pouquinho da de Patal também. A tetrassomia, que é o acréscimo de 2 cromossomos, quaisquer, pode ser sexual ou cromossomo autossômico, não tem nome. Não tem nome porque geralmente dá em aborto. Então, as mais comuns são essas daqui, que são as que nós vamos falar. Vamos começar pela mais comum de todas, que é o síndrome de Down. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho tão fofinho.
Né? Claro, tem ali uma série de anomalias, a pessoa, mas o que falta em alguns aspectos, né? Algumas alterações de característica e até mesmo uma limitação intelectual, sobra em bom humor e alegria. Gente, como uma pessoa síndrome de Down, ela é alegre. É aquela que está sempre dando risada, como nessa foto aqui, que vem, que te abraça, né? Então é uma pessoa extremamente agradável, simpática, né? E também aqui desmistificando um pouco o síndrome de Down, né? Porque no passado, as pessoas que tinham filhos com síndrome de Down trancavam no quarto, porque tinham vergonha de ter uma criança assim, deficiente, era uma pessoa violentada, era tratada como retardada. E hoje a gente sabe que essas crianças, elas têm potencial, elas têm limitações, óbvio, né? Mas elas podem se desenvolverem muito quando bem trabalhadas, quando bem conduzidas, né? Então, hoje temos, inclusive, instituições que promovem a qualidade de vida para pessoas síndrome de Down. Meu marido trabalhou por vários anos, né, numa fundação, chamada Fundação Síndrome de Down, lá em Barão Geraldo, Campinas, e com natação. Então, ele era professor de natação dessas crianças, né? E algumas delas se davam tão bem no esporte que começaram a competir, né? Tem modalidade, assim como tem as Paralimpíadas, tem também para quem tem síndrome de Down. E um dos alunos do Robson, ele era bicampeão sul-americano dos 4 estilos de natação. Né? Então, para vocês verem que talvez falte no intelecto, mas sobra em outras competências, né? Em outras habilidades. E que bom que hoje em dia, né, indo um pouco mais para a parte de sociologia, a nossa sociedade está aberta a acolher, né, pessoas com deficiências em trabalhos, né? Então, elas têm vagas específicas para elas têm, claro, em funções, vamos dizer assim, mais simples, mas tem, né? Então, a gente vê o McDonald's, tem lá um funcionário que tem síndrome de Down. Estou falando do McDonald's, mas muitas outras, né? Abrem essa possibilidade de vaga, porque tem mesmo que dar oportunidade a essas pessoas, né? Em termos de biologia, vamos ver qual que é o probleminha aqui, ó. Veja, tá tudo bonitinho, ó. Um parzinho de cada cromossomo, né? Mulher XX, homem XY, mas aqui tem um cromossomo 21 a mais, tá? Além da questão intelectual, que já é outra síndrome, que ele não vai falar da patologia em si, isso também não é importante para vocês, talvez a apostila até descreva um pouquinho, né? Então, a criança, ela tem os olhos mais puxadinhos, a inserção da orelha na cabeça é mais para baixo do que o normal, tem um problema cardíaco, todo síndrome de Down tem um problema cardíaco, todo síndrome de Down tem um afastamento entre uma das vértebras aqui na nuca, né? Todo síndrome de Down tem problema motor, de coordenação motora, porque tem flacidez muscular. Todo síndrome de Down tem a língua maior do que o normal. Então, antigamente, quando eles não eram cuidados como se deveria, né? Muitos deles ficavam com a boca aberta, a língua para fora, babando porque a língua não cabia na boca. Hoje se tem fisioterapia que trabalha a musculatura dessa região, aí a criança consegue fechar a boca, botar a língua para dentro. Então, melhora inclusive o aspecto, né, a autoestima da pessoa também, né? Mas falando um pouquinho em linhas gerais, né? Por exemplo, entre o dedão da mão ou do pé e os outros dedos tem um espaçamento maior do que o normal. Então, tem muitos aspectos aqui próprios dessa anomalia. Para vocês, né?
como vocês não são médicos, o vestibular não vai cobrar de vocês conceitos assim de diagnóstico, tá? Então, importa para vocês que vocês olhem o cariótipo e identifiquem que se trata de um síndrome de Down, que é um caso de aneuploidia, porque não mudou a ploidia, apenas uma alteração numérica do cromossomo, que aumentou o número 21 aqui, tem 3 ao invés de 2. Tudo bem? Como é que está o nosso tempo? Acabou? Acabou agora. Acho que acabou. Acabou. Beleza. Tem muito para falar, tem todas as outras síndromes, mas a gente faz isso na semana que vem. Tá bom? Até mais. Beleza, Sheila, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, Sheila.